Se você fizer isso que eu vou dizer nesse vídeo, a sua vida vai mudar totalmente. Grandes e maravilhosas bênçãos virão sobre você, eu tenho certeza disso. Eu sou uma testemunha do que eu vou dizer hoje. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Evangelho na sua vida. Na verdade, tem uma escritura que eu amo muito. E essa escritura, ela se encontra em Doutrina e Convênios 88:63 e diz o seguinte: achegai-vos a mim e achegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente e achar-me-eis. Pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Eu acho essa escritura muito profunda, apesar de simples e profunda ao mesmo tempo. Está dizendo assim, né, o Senhor: achegai-vos a mim. Então a gente tem que dar o primeiro passo, né? A gente tem que se achegar ao Senhor. E quando nós nos achegamos a Ele, quer dizer, nós vamos na direção dEle, nos aproximamos dEle, Ele está dizendo aqui: eu vou me achegar a você, eu vou me aproximar de você. E eu achei tão interessante isso. E o interessante é que ele continua, ele está dizendo assim: depois que você se achegar a Ele e Ele se achegar a você, Ele está dizendo: você vai me procurar e você vai me achar. Você vai pedir e você vai receber. Você vai bater e eu vou abrir para você. Eu achei tão interessante isso. E apenas o fato de você se achegar a Ele. Eu gosto muito daquela gravura, eu acho que todos os membros da igreja já viram essa gravura, né, de Cristo batendo a porta, né, estando à porta e batendo. E aquela gravura, ela não tem maçaneta para o lado de fora, provavelmente tem para o lado de dentro, né? Porque quem abre a porta somos nós. Cristo está à porta, mas quem abre somos nós. Então, isso faz toda a diferença. O Senhor está sempre pronto a estender o braço dEle, a estender a mão dEle para nós. Ele está sempre pronto a nos ouvir, a nos atender, Ele está sempre lá. O problema é que nós não nos achegamos a Ele. E esse é um mal terrível, né, que pode acontecer na nossa vida. Então, essa atitude é o que muda tudo: achegar-se ao Senhor. Estar perto dEle. Eu gosto muito daquela experiência de Pedro, quando eles estão no barco e já está meio escuro, e aí Cristo vai caminhando sobre as águas, e aí eles ficam assustados, achando que era um fantasma, né? Eles nunca viram ninguém andar sobre as águas. E aí então, quando eles viram, eles ficaram assustados, e Cristo falou: não, sou eu, calma, né? Tá tudo certo, sou eu aqui, né? E aí Pedro, então, numa atitude muito interessante, né, ele falou: Senhor, se és tu, deixa eu ir ter contigo. E aí Cristo falou uma coisa muito legal. Ele disse: olha, vem, caminhando sobre as águas, né? E aí Pedro, então, ele desce do barco e começa a caminhar em direção a Cristo. O interessante dessa história é que enquanto Pedro está caminhando em direção a Cristo, um vento forte vem, uma onda, né, muito forte vem, ele fica abalado com aquela onda, ele fica perturbado e fica com medo, e ele então afunda. Porque ele começou a caminhar, ele caminhou sobre as águas durante alguns passos, mas depois daquele vento forte, daquela onda, ele se assustou e temeu e afundou. E na mesma hora que ele está afundando, ele diz para o Senhor: socorre-me. E Cristo então vai na direção dele, estende a mão, né, para ele e diz para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? E aí levantou ele e eles caminharam juntos de volta para o barco. Essa história, ela tem muitos ensinamentos, muitas aplicações na nossa vida, mas o que eu gostaria de enfatizar aqui hoje é justamente essa questão de você se achegar ao Senhor, como eu li naquela escritura de Doutrina e Convênios. Quando você se achega ao Senhor, o Senhor se achega a você. O que você pede, você recebe.
Então foi o que aconteceu com Pedro. O fato dele ter afundado diante da tempestade é algo que acontece na nossa vida, com todos nós. Tempestades vêm sempre na nossa vida, isso é normal, né? Com todos nós. Mas naquela hora, Pedro ele afundou e ele pediu socorro para Cristo. E Cristo o atendeu na mesma hora. Mas o interessante é que, por que o Senhor o atendeu na mesma hora? Porque ele estava indo em direção a Cristo. Ele estava se achegando a Cristo, como diz naquela escritura que eu li de Doutrina e Convênios. Então o fato de você buscar ir até Cristo, quando ele disse, né, vinde a mim, então ele tá te chamando, ele está te convidando, vem até mim. Foi o que aconteceu com Pedro naquela hora. Então Pedro foi até Cristo. E o fato dele ter afundado, que ele ficou com medo, não o impediu de que o Senhor o atendesse no seu pedido de socorro. Por quê? Porque ele estava se achegando a Cristo. Então essa atitude muda tudo. O fato de você buscar se achegar ao Senhor em todos os momentos da sua vida, vai acontecer isso que ele prometeu. Você vai pedir, você vai receber. Você vai bater, ele vai abrir. E é assim que é. E é tão interessante isso. E aí eu fiquei pensando, bom, mas como que eu me achego ao Senhor? Como que eu me achego a Cristo? Eu achei muito interessante que existem outras escrituras que o Senhor fala sobre isso, e eu gostaria de ler para você. Ele diz aqui assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha isso. Olha que profundidade essa escritura. Ele está dizendo, olha, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. E se você guarda os mandamentos, o Pai vai amar você. E eu também vou te amar, Cristo falando. E isso quer dizer que nós vamos fazer morada em você. Ou seja, é como se o Senhor estivesse na mesma casa que você, estivesse junto com você o tempo todo. Fazendo morada em você, significa também que você vai sentir o Espírito de Deus sempre na sua vida. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa se achegar. Você precisa virar a maçaneta e abrir a porta. Você precisa guardar os mandamentos para que você tenha o Senhor na sua vida, fazendo morada na sua vida. E ele disse mais, ainda no mesmo capítulo, eu achei muito interessante, ele disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha isso. Então, ele está querendo dizer exatamente isso que a gente está falando até agora. O fato de você guardar os mandamentos faz com que você esteja junto com o Senhor, você esteja próximo dele, e ele se achega a você. E ele está dizendo aqui, olha, eu vou me manifestar a você. Manifestar pode ser muitas coisas, né? Pode ser de várias formas, mas a mais comum, e eu já falei sobre isso em outros vídeos, é o fato do Espírito Santo estar com você, você sentir o Espírito do Senhor. Isso significa que ele está fazendo morada em você. Isso significa que ele está se achegando a você. Então, isso significa que ele está se manifestando a você em todas essas escrituras que a gente está lendo. Então, a obediência aos mandamentos de Deus te aproxima do Senhor e o Senhor se aproxima de você. E eu gostei tanto disso, especialmente daquela escritura quando fala que tudo que você pedir você vai receber. Eu me lembro de uma experiência que eu tive uma vez no templo. Eu estava com a minha esposa, meus filhos, minhas noras no templo, nós estávamos fazendo os selamentos. Depois que nós terminamos os selamentos, nós fomos para a sala celestial, como é de costume,
Quando a gente faz alguma coisa que a gente não precise passar pela sala celestial, a gente faz lá os selamentos e tudo mais, e no final a gente passa pela sala celestial. E aí eu entrei na sala celestial, e quando eu entrei eu vi uma moça, me chamou muita atenção, uma moça que estava chorando muito. Eu não a conhecia bem, eu a conhecia de vista, sabia que ela era da minha estaca, mas eu não a conhecia bem. Ela estava chorando muito e estava orando ao Senhor, e aquilo me chamou a atenção, e eu me movi daquele sentimento, né, de íntima compaixão, e aí eu fiz uma oração na hora que eu, né, estava ali na sala celestial. Dentre outras coisas que eu estava orando, eu pedi ao Senhor que de alguma forma Ele me usasse para responder a oração daquela moça, que se fosse do desejo dele, é óbvio, se essa fosse a vontade dele, porque eu percebi, como o que a gente está falando hoje, que ela estava se achegando ao Senhor. Ela estava próxima, ela era digna, porque ela estava ali dentro do templo, na sala celestial, e ela estava se achegando ao Senhor através de uma oração sincera, de um sentimento de amor ao Senhor, e precisando de socorro, como Pedro, quando pediu socorro na hora que ele estava afundando, na hora da tempestade. E aí eu fiz a oração, e na hora que eu estava orando, o Senhor disse o seguinte na minha mente: fala para ela que tudo vai ficar bem. Fala para ela que todas as bênçãos que estão prometidas na bênção patriarcal delas serão todas cumpridas, e ela vai receber todas elas. E aí naquela hora eu fiquei um sentimento muito forte, né? E aí quando eu abri os meus olhos, ela não estava mais na sala celestial. E eu pedi para minha filha correr lá e avisá-la que eu precisava conversar com ela antes dela ir embora. E aí eu fui, me troquei, fui até o jardim. Quando cheguei lá no jardim do templo, ela estava lá me esperando. Eu me aproximei, eu disse para ela: olha, eu não conheço você bem, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, não faço a mínima ideia, mas também não me importa, você não precisa me dizer o que está acontecendo na sua vida, não tem problema nenhum. A única coisa que eu quero te dizer é o que o Senhor quer dizer para você. E o Senhor disse que eu deveria te dizer o seguinte: que tudo vai ficar bem, e que as bênçãos que estão prometidas na sua bênção patriarcal serão cumpridas. Naquela hora ela chorou muito, ela me abraçou, e eu também chorei, eu sou chorão de nascença. E aí ela disse o seguinte para mim, ela disse: puxa, era exatamente isso que eu estava pedindo para o Senhor, era exatamente isso que eu precisava ouvir dele. E ela não me contou nada sobre a vida dela, do que estava acontecendo, também não me importou, não fazia parte daquela experiência. Ela foi embora feliz porque o Senhor havia respondido a oração dela. É assim que o Senhor faz, mas nós precisamos nos aproximar dele. Então, quando você se achegar ao Senhor, eu repito, tudo que você pedir, tudo que você buscar, tudo que você procurar, vai acontecer. Meu sentimento sempre é muito forte quando a gente fala de se achegar ao Senhor. Ele disse, e talvez estava acontecendo isso com essa moça naquele dia, ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha isso. Então, se você se achegar ao Senhor, vai fazer toda a diferença. Vai mudar tudo, porque você vai ser outra pessoa. Você vai ser alguém que está junto do Senhor o tempo todo.
E às vezes você pode pensar assim, bom, o que eu preciso fazer para me achegar ao Senhor? Quais são as coisas que eu preciso fazer? Bom, a gente já viu algumas aqui, especialmente, e a mais importante de todas é guardar os mandamentos de Deus. E aí você pode pensar assim, bom, mas eu estou guardando os mandamentos de Deus, talvez não com a exatidão como deveria, e algumas coisas eu preciso melhorar, e tudo bem, é assim que é. Mas eu queria deixar aqui duas coisas que você pode fazer que são simples. Eu até já disse isso no meu primeiro vídeo, depois você pode assistir lá. São duas coisas vitais que vão fazer você se aproximar do Senhor, vão fazer você se achegar a Ele. É ler o livro de Mórmon todos os dias, ininterruptamente, todos os dias mesmo. Puxa, hoje eu não tenho tempo. Leia um versículo, mas leia o livro de Mórmon todos os dias. Porque Joseph Smith disse o seguinte, Joseph disse, o livro de Mórmon, se você seguir os preceitos que tem no livro de Mórmon, é o livro, nenhum outro livro vai aproximar você mais de Deus do que o livro de Mórmon. Então ele é um livro diferente, ele tem um poder diferente de aproximar você mais de Deus do que qualquer outro livro. E a segunda coisa é orar com um coração sincero. Não orações automáticas, não aquelas orações repetitivas, mas do fundo do coração. E eu digo, se você fizer essas duas coisas simples, você vai ter mais força para guardar os mandamentos. Você vai sentir o desejo de guardar os mandamentos com mais exatidão. E você vai estar indo em direção, como Pedro andando sobre as águas, você vai estar indo em direção ao Senhor. E indo em direção ao Senhor, o Senhor vai estar indo na sua direção. E se você precisar pedir socorro em algum momento da sua vida, num momento de tempestade, ou quando a sua fé ficar fraca por algum motivo, mas como você estava caminhando, você estava se achegando ao Senhor e Ele está se achegando a você, você vai pedir socorro e Ele vai estender a mão e Ele vai te abençoar. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu faço uma promessa para você do fundo do meu coração. Eu faço essa promessa porque isso aconteceu na minha vida há um tempo atrás. Eu me aproximei do Senhor mais. Eu procurei buscar fazer estas pequenas coisas simples. Ler o livro de Mórmon todos os dias, as minhas orações não são mais repetitivas. Eu consegui orar com o coração e não mais com os lábios. E eu me acheguei tanto ao Senhor e eu tenho tido tantas experiências espirituais. Mas isso não é um privilégio meu. Eu não sou melhor do que ninguém, pelo contrário, eu acho que eu sou o menor de todos. Mas o Senhor, Ele vê quando você está buscando se aproximar dEle. Faça isso. É como Moroni disse, vinde a mim, Cristo disse, através de Moroni, vinde a mim. Ou ele disse, vinde a Cristo e sede aperfeiçoados nele. Ir a Cristo significa que você vai se transformar, significa que você vai se santificar, significa que Ele estará junto de você e você vai se tornar como Ele, imitando Ele em todas as coisas. O meu testemunho é de que isso é a pura verdade. Eu sou uma testemunha. Se achegue ao Senhor e o Senhor se achegará a você. Te vejo no próximo vídeo.